Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós juntos buscamos a presença de Deus por meio da meditação da sua palavra. Hoje nós vamos meditar em um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o segredo de Israel. Esse povo que outrora no passado foi chamado para ser o povo que iria representar a Deus, tinha um segredo. Segredo esse que mostrava algumas coisas muito importantes a qual vamos falar e meditar hoje e tirar algumas lições e aprendizados para a nossa vida. Mas como é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração, tá certo? Ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na tua presença, como é bom meditar na tua palavra, como é bom aprender diretamente do autor deste livro tão especial, o Espírito Santo. Que ele venha nos ensinar, que ele venha trazer paz aos nossos corações e que nada, nem ninguém, venha atrapalhar o nosso momento com Deus. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, hoje nós vamos falar sobre o segredo de Israel. O povo de Deus tem um segredo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 2 e 3, que diz assim: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante esse texto, porque essas palavras foram proferidas para o patriarca Abraão. Abraão estava ali no seu seio familiar, na terra de Ur, onde ele morava. E aí um dia Deus falou com ele e diz: Olha, Abraão, sai do meio do teu povo, sai do meio de tua parentela, sai do meio desse local onde você está e vai para onde eu te mandar, porque eu quero fazer de você uma grande nação, ou seja, eu quero criar em você o povo a qual vai me representar. Deus poderia ter escolhido qualquer nação que habitava no mundo naquela época, mas ele escolheu criar a sua nação a partir do homem chamado Abraão. E ele fala algumas coisas interessantes que nós podemos extrair desse texto. Primeiro, que a nação dele, o povo de Deus, Israel, queria germinar ali de Abraão, seria um povo abençoado. Não uma bênção qualquer, mas um povo completamente abençoado em todas as áreas da vida, não somente no contexto espiritual, mas em tudo, seja na parte de produção agrícola, na parte da questão dos animais, questão de estações, tudo, questão de inteligência, tudo, esse povo deveria se destacar. E aí Deus, ele tinha um propósito para isso. Se você perceber, quando Deus tirou o povo dele lá do cativeiro egípcio, ele levou o povo e conduziu para a terra de Canaã. Aquela posição, além de ser uma posição regada, além de ser uma posição fértil, boa para se habitar, também era um ponto estratégico, pois naquele local se passavam muitas caravanas comerciais. Ou seja, era uma rota comercial, muitas pessoas passavam por aquele local. E também, quando havia alguma disputa por terra, guerra, esse tipo de coisa, os exércitos das nações circunvizinhas também passavam por aquela localidade. Em outras palavras, era um ótimo lugar para poder chamar ou despertar a atenção e curiosidade das pessoas. Ao as pessoas passarem por aquela localidade e ver o povo de Israel, que era um povo diferente, um povo abençoado, um povo em que tudo prosperava e tudo dava certo, deveria chamar a atenção das pessoas para a nação de Israel e saber e perguntar: qual é o segredo desse povo? Por que tudo que eles fazem dão certo? Por que tudo que eles fazem prosperam? A princípio, esses povos seriam chamados a atenção deles por meio de motivos egoístas, né? Querendo saber o que é que eles faziam de tão diferente, onde todas as coisas deles prosperavam de uma maneira sobrenatural. Dessa forma, o povo levaria essa curiosidade egoísta deles para o lado espiritual, ou seja, olha, tudo aqui em Israel dá certo porque nós temos o verdadeiro Deus, o Deus que nos abençoa, o Deus que garante que tudo dê certo. Mas quando a gente olha para as histórias bíblicas, a gente percebe que esse desejo de Deus, o povo de Israel não conseguiu cumprir.
Eu lembro até de uma história de um rei chamado Ezequias, se eu não me engano, em que ele recebeu a palavra de Deus e foi dito que pouco tempo lhe restava de vida. Ele foi um rei muito especial, fez muita coisa boa no seu reinado. E aí ele faz uma oração bem íntima a Deus, né? Ali ele rasga o seu coração na presença de Deus e diz: olha, Senhor, eu fiz tantas coisas. Eu derrubei os postes ídolos, restaurei o altar ao Senhor, fiz reformas espirituais, levei o povo a te buscar. E ela ali vai descrevendo na oração dele tudo aquilo que ele tinha feito. E ele, nessa oração, ele pede a Deus para que lhe dê a cura dessa enfermidade e que lhe dê mais tempo de vida, né? E a Bíblia fala que ele pede um sinal, que o sol volte alguns graus. E o sinal é dado, né? É interessante que quando esse sinal é dado para mostrar que Deus tinha sido, de certa forma, benevolente, né, aceitando ao pedido dele, dando mais tempo de vida para ele, esse sinal chama a atenção de algumas nações que presenciaram aquilo que aconteceu. Imagine, o sol voltar a alguns graus. Isso iria influenciar em todas as leis físicas e naturais do mundo, mas nada aconteceu, apenas o sol voltou. Deus manteve tudo, as outras coisas, em perfeita ordem. E a Bíblia fala que embaixadores babilônicos perceberam isso e ficaram sabendo que foi o sinal do Deus de Israel. E eles foram até Israel. O problema é que quando chegaram lá, o rei Ezequias não apresentou o autor daquele feito, daquele sinal, mas sim mostrou todas as riquezas que o seu povo tinha. Interessante que muitas vezes isso acontece conosco também. Nós recebemos bênçãos, Deus nos abençoa por sermos o povo dele, por representarmos a eles aqui na terra. E nós, quando as pessoas procuram, se interessam, querem saber qual é o segredo de nós sermos prósperos em várias áreas e âmbitos da nossa vida, muitas vezes nós atribuímos essas bênçãos, essas coisas boas, a nós ou a outras coisas. E se esquecemos daquele que é responsável por tudo isso. Tua família vive em paz? É graças a Deus. Está com trabalho, está com saúde? É graças a Deus. Está feliz? É graças a Deus. Nós facilmente esquecemos de outorgar a Deus aquilo que de fato pertence a Ele, que é a honra e a glória. Facilmente nós levamos as pessoas para a direção errada. E aí nós perdemos a oportunidade de pregar o bendito e querido Evangelho. Que eu e você possamos, de fato, outorgar a Deus, dar a Deus aquilo que Ele merece, que é a honra e a glória por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Tá certo? Que nós possamos divulgar esse segredo, o segredo de nós sermos filhos prósperos, o segredo de nós sermos ricos espiritualmente, de nós sermos, de certa forma, abençoados materialmente também. Tudo isso é graças a Deus, tá certo? Que nós não possamos cair num erro do antigo Israel, mas acertarmos sendo o Israel espiritual. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus, onde nós abordamos aí o tema segredo, o segredo de Israel, e ao qual nós tiramos algumas lições importantes. Deus, no passado, instituiu uma nação para ser o seu povo. Nós, no presente, fazemos parte desse povo. Não de um povo que fica localizado geograficamente em um determinado ponto, mas de um povo que está espalhado por todo o mundo. Todos aqueles que fazem parte da família de Deus se denominam como Israel espiritual. E por sermos Israel espiritual, nós somos chamados para ser uma bênção e para abençoar as outras pessoas, porque Papai do Céu nos garante na sua palavra que Ele nos abençoa. Tá certo? Vamos para a nossa oração de encerramento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e assim orarmos ao nosso Deus. Ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar na tua presença. Como é bom meditar em temas tão importantes como esse para a nossa vida. Que o Senhor continue a nos abençoar e que nós possamos, por meio dessas bênçãos, despertar a atenção das outras pessoas e assim apresentar o responsável dessas bênçãos, que é o Senhor. Que nós não percamos essa oportunidade e chance de pregar o teu nome, pregar os teus feitos, pregar aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu costumo dizer, é um prazer estar com você, meditando, tendo esse momento na presença de Deus.
Papai do céu possa te abençoar ricamente no dia de hoje. E quando você receber a bênção tão almejada, tão especial e tão preparada para cada um de nós, você possa apresentar quem foi o responsável por essa bênção, que é o nosso Deus, o nosso querido Pai, tá certo? E como eu costumo sempre dizer, busquemos sempre em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas, Papai do céu vai nos abençoar, vai nos preparar, tá certo? Eu te vejo amanhã, o nosso horário está marcado. Não se esquece, não faz outra coisa, tá certo? Até amanhã, tchau, tchau.